Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento, que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu, pastor Rodrigo Barreto, tenho uma mensagem, uma palavra de Deus ao seu coração. No final, eu quero realizar uma oração poderosa juntamente com você, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família e todos os seus caminhos. Neste momento, eu queria trazer, meus irmãos, uma mensagem com um assunto muito importante. É a respeito, meus irmãos, da esperança e do tempo de Deus. O tempo determinado. Nós nunca devemos nos precipitar, isso mesmo, com o momento e o tempo de Deus em realizar os seus feitos na nossa vida. Você não pode se precipitar, você não pode, isso mesmo, agir, isso mesmo, pelo impulso, isso mesmo, ou até mesmo pelo momento ali, de pressão, de lutas, de aflições, a gente tomar decisões, isso mesmo, precipitadas. Isso pode trazer problemas para as nossas vidas, para a sua vida. A palavra de Deus, meus irmãos, nos dá aqui diversos exemplos de pessoas, de homens, de nações, isso mesmo, que mudaram, isso mesmo, o curso dos planos, das bênçãos de Deus para a vida daquele povo, daquela nação, isso mesmo, por causa, meus irmãos, da precipitação, por causa do pecado, meus irmãos, isso mesmo, que esta falta de esperança, de fé, isso mesmo, e levaram eles a fazer coisas, isso mesmo, que era um grande pecado aos olhos de Deus, por falta isso mesmo, desobediência e a falta de esperança. Um exemplo, meus irmãos, está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 32, isso mesmo. Quando Moisés ele estava no monte, a Bíblia diz que Moisés ele estava orando, falando com Deus. E o Senhor estava ali, meus irmãos, dando as instruções, escrevendo a lei, os mandamentos, com o seu próprio dedo, isso mesmo, com o seu próprio dedo, em tábuas, isso mesmo, de pedra, que era, meus irmãos, para abençoar aquele povo. A lei de Deus, a palavra de Deus que Moisés estava ali levando para aquele povo, era algo muito importante, maravilhoso, meus irmãos, muito mesmo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Moisés demora ali no monte. Moisés demora no monte, Deus dando as instruções, escrevendo a lei, orando ali, buscando a direção para abençoar a nação de Israel, que se encontrava-se ali no deserto, isso mesmo. E aquele povo, meus irmãos, por estar ali no deserto, isso mesmo, embora não estivesse faltando nada para eles, mas eles ficaram, meus irmãos, agoniados, isso mesmo, apressados, dizendo: onde está este Moisés que não aparece? Já faz tanto tempo que ele subiu ao monte e não voltou. Isso mesmo. Olha o que eles disseram: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram: levanta-te e faze-nos deuses que vão diante de nós, porquanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Meus irmãos, olha a sugestão deles, olha
eles disseram: vamos fazer deuses, isso mesmo. Vamos levantar aqui estátuas, imagens, isso mesmo. E vamos aqui adorar, isso mesmo. Vamos levantar aqui e vamos continuar, isso mesmo. Porque a este Moisés, ninguém sabemos o que lhe aconteceu. Só que, meus irmãos, eles estavam se referindo-se a Moisés como qualquer coisa. Mas quem dava instrução a Moisés era o próprio Deus. Quem tirou eles do Egito não foi Moisés, foi Deus, com grande poder e milagres, isso mesmo. Fez o mar se abrir, eles estavam ali, meus irmãos, comendo de um maná que descia dos céus. Olhe para você ver. Deus, meus irmãos, operou milagres, maravilhas lá no Egito, as pragas, para quebrantar isso mesmo e deixar com que Faraó libertasse aquele povo, isso mesmo, permitisse eles sair de lá da escravidão e tantos outros milagres mais. Mas só que em um determinado momento, onde aquele povo buscou isso mesmo, ou ficaram com o coração ansioso, apressado, eles disseram: olha, esse Moisés não sabemos o que lhe aconteceu. E ao mesmo tempo eles desprezaram a Deus e disseram: vamos levantar aqui deuses. Quando eles fazem esta referência, eles estão desprezando a quem? A Deus, ao Senhor. Isso mesmo, em um único momento, porque Moisés estava ali, meus irmãos, nessa passagem aqui não faz a referência, mas certamente foi nos 40 dias que Moisés passou no monte, isso mesmo. Só que eles já tinham uma experiência, eles já tinham, meus irmãos, um convívio de como Deus agia, Deus falava, Deus operava, isso mesmo. E Deus trabalhava também na vida deles, até através da vida de Moisés. Mas em apenas um único momento, eles desprezaram tudo que Deus tinha feito, toda a liderança que Moisés conduziu eles, meus irmãos, do Egito, isso mesmo. E disseram: vamos levantar aqui deuses, e vamos aqui levantar aqui pessoas para nos liderar, e vamos prosseguir. Olha o que eles disseram: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão, isso mesmo, e disseram: levanta-te e faze-nos deuses que vão diante ou adiante de nós, porquanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E ali, meus irmãos, eles cometeram um pecado muito grave diante dos olhos de Deus, que foi o pecado da idolatria, onde eles, meus irmãos, juntaram pingentes de ouro, isso mesmo, de todo o povo, e construíram ali um bezerro de ouro. E começaram a adorar um bezerro de ouro, isso mesmo, desprezando, idolatrando, isso mesmo, a uma imagem de fundição que eles mesmos tinham criado, desprezando o poder de Deus, desprezando a onisciência, a graça, isso mesmo, a manifestação de Deus em favor deles mesmos. Para você ver, meus irmãos, isto representa a falta de esperança, isso mesmo, a agonia, isso mesmo. E Moisés estava descendo ali com as bênçãos, que era a lei, era a palavra de Deus para aquele povo. Em outra oportunidade, meus irmãos, a Bíblia fala lá em 1 Samuel, no capítulo 13, versículo 8, sobre Saul, isso mesmo. Saul, que estava em frente a uma guerra, isso mesmo, a nação de Israel, esse mesmo povo, bem mais na frente, eles estavam, mesmo esse povo, não eram as mesmas pessoas, mas era a mesma nação, em questão de descendência. E Saul era o rei deles, E a Bíblia diz, meus irmãos, que havia uma guerra entre Israel e os filisteus. Os filisteus eram inimigos, povos pagãos. E era preciso que antes da guerra,
o profeta, que era Samuel na época, oferecesse ali ofertas, sacrifícios a Deus, isso mesmo, pelaquela peleja, aquela guerra ali que eles iriam pelejar. E Samuel, meus irmãos, demorou, a vir, isso mesmo, no tempo estipulado que ele tinha dado. Samuel demorou um pouco, dos dias que ele tinha dito que estaria ali, e Saul se precipita e age, meus irmãos, loucamente, apresentando ofertas, isso mesmo, indo apresentar ofertas ao Senhor, sacrifícios, onde só era permitido, isso mesmo, o profeta fazer isso. E Saul, meus irmãos, ele age loucamente, toma ali as ofertas, os sacrifícios, isso mesmo, desprezando o profeta Samuel, a ordem de Deus que só podia o profeta subir lá, isso mesmo, e vai lá e apresenta os sacrifícios, as ofertas a Deus, como se Deus aceitasse de qualquer forma. E quando Samuel chega ali, isso mesmo, Deus fala poderosamente através da vida de Samuel, e ali, meus irmãos, começa a cair, isso mesmo, por causa da desobediência, isso mesmo, de Saul, isso mesmo, agindo, meus irmãos, por esta falta de fé, esta falta de obediência a Deus. O que nós aprendemos, meus irmãos? Que nós devemos ser pacientes, esperar sempre no Senhor. Isso mesmo. Por mais que algo estava você planejou, ou Deus tenha mostrado aos seus olhos que algo vai acontecer, mas não tenha acontecido naquele momento, não representa que você vai agir, isso mesmo, loucamente, você vai agir, meus irmãos, na força, isso mesmo, daquele momento, por meio de uma pressão, isso mesmo. Aquele povo estava, lá no livro de Êxodo, os hebreus, Israel estava colocando ali, meus irmãos, uma grande pressão, sobre Arão. Mas Arão, meus irmãos, que era o irmão de Moisés, era quem deveria ter feito o quê? Ter suportado isso mesmo, ter acalmado os ânimos daquele povo, ter repreendido aquele povo, para ter esperado em Deus. A mesma coisa, meus irmãos, foi com Saul. Quando o povo estava ali, colocando uma pressão, agindo ali, Saul, como rei, deveria ter acalmado os êxodos, para que aquele povo esperasse pelo profeta, eles esperassem pelo profeta, e também tivessem esperado, meus irmãos, lá no livro de Êxodo, isso mesmo, lá no deserto, por Moisés. Muitas vezes, meus irmãos, nós devemos ter muito cuidado, porque a falta de esperança, a falta de paciência, isso pode trazer sérios problemas. Isso trouxe, meus irmãos, grandes problemas, a ira de Deus sobre Israel no deserto. O Senhor se irou-se, meus irmãos, muito, isso mesmo, contra este povo, pelo pecado de desobediência, de idolatria, pela falta de esperança, de fé, isso mesmo, o Senhor se irou-se, muito. E nunca mais, meus irmãos, a relação do Senhor, não que o Senhor falhasse, com a sua promessa e a sua palavra, mas o Senhor, meus irmãos, não tinha mais aquele zelo, isso mesmo, com aquele mesmo povo, Deus tinha pela sua palavra, pela nação, isso mesmo, que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, mas aquelas mesmas pessoas, o Senhor estava muito entristecido. E olha que o Senhor, meus irmãos, é um Deus perdoador e misericordioso. A mesma coisa foi com Samuel, isso mesmo, lá em 1 Samuel com Saul, porque Saul, isso mesmo, deixou de esperar pelo profeta Samuel e foi apresentar as ofertas, os sacrifícios, porque não esperou, isso mesmo, o profeta Samuel. Nós devemos, meus irmãos, esperar. Espere em Deus, espere no Senhor,
como está escrito no Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu. Nós devemos sempre esperar, por mais que algo esteja demorando, por mais que algo esteja tardando, nós não devemos agir loucamente. Por mais que alguém esteja te pressionando, nunca haja contra a vontade e a palavra de Deus, para agradar a ninguém. Isso mesmo, haja pelo que está escrito, haja pela fé, pela esperança, pela palavra de Deus, e o Senhor ele vai agir poderosamente em seu favor. Use como exemplo estas duas passagens deste povo que não esperou por Moisés e também, meus irmãos, de um rei que não suportou isso mesmo, pela sua desobediência e não esperou o profeta. Tudo pela ordenança de Deus, mas eles não esperaram. Eles agiram loucamente, neciamente, cometendo pecados de desobediência, de idolatria e de rebelião contra o próprio Deus. Nunca devemos, meus irmãos, por mais que você esteja passando uma luta, um deserto, aflições, problemas na sua vida, espere no Senhor, espere na palavra de Deus, espere no tempo certo do Senhor. Amém? Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus Cristo. Agora, vamos orar em nome de Jesus. Ore comigo. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, meu Deus, pela tua igreja, pelos teus servos, pelos teus filhos. Oh, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, visita os teus filhos, Pai. Visita, Senhor, cada um que está nos ouvindo agora, Pai, distante, longe, pessoas que estão enfrentando lutas, opressões, problemas de saúde, problemas econômicos. Sim, meu Deus, e o inimigo tem usado diversas situações, Senhor, para querer frustrar os planos, para querer precipitar, fazer com que essa pessoa venha parar e desistir de esperar em Ti, Senhor, na Tua palavra. Senhor, que todo o mal venha cair por terra, que tudo aquilo que tem tentado, tem levado esta pessoa, isso mesmo, ao desânimo, à falta de esperança, à falta de fé, possa cair por terra, que haja cura, saúde, milagres poderosos nesta vida. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro pela vida de cada um que está nos ouvindo agora. Meu Deus, visita, trazendo a cura, trazendo a saúde, o livramento. Oh, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro pela vida de cada um que está nos ouvindo agora, pela Tua palavra, que haja cura, saúde, libertação. Receba de Deus a saúde, a bênção, em nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Eu amo vocês, tá? Fiquem todos na paz.